Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu estou ótimo. Aqui, Fábio Vedovelli. No vídeo de hoje, eu vou demonstrar para você como trabalhamos com Sessions numa aplicação Remix. Vou colocar a seguinte situação. O time de produto criou um formulário, porém este formulário é muito grande e a equipe está preocupada de afugentar os usuários. Então veio a requisição de quebrar este formulário em diversas etapas. Quando estamos desenvolvendo uma single page application, isso não é um problema, pois normalmente estamos utilizando uma store, pense no Redux, e aí podemos acumular estes dados em memória e na hora certa, na hora de fazer uma chamada AJAX, nós temos estes dados à disposição para enviá-los ao servidor para serem persistidos no banco de dados. Numa aplicação Remix, isso é um pouco mais complicado, pois uma aplicação Remix trabalha com a navegação tradicional, ou seja, round trip. Uma requisição ao server vai devolver uma página completamente nova, o que torna impossível manter dados em memória. Isso não é um defeito, o Remix é assim por design. É o que chamamos de navegação tradicional. A gente vem fazendo assim desde que começamos a desenvolver para a web. Então, como nós podemos manter dados transitórios que vão persistir durante a navegação na aplicação? Bem, isso é o que eu vou mostrar para você neste vídeo. Então o que você vê na tela é uma aplicação Remix que foi criada com Remix Dev Server, nada de especial, não tenho nenhum deploy target, não tem Netlify, não tem Vercel, não tem Cloudflare, nada disso. E o que eu adicionei de diferente foi apenas a biblioteca Remix Forms. Instalei todas as suas dependências e criei 2 arquivos que dão suporte à utilização da ferramenta. Fora isso, eu tenho ali na pasta Routes uma pasta Sign-up com 3 rotas. A primeira com um formulário para colher nome e e-mail, a segunda Address para colher rua, nome e CEP, e a terceira Success, que é aonde eu normalmente enviaria estas informações ao servidor. Porém, eu estou apenas mostrando na tela. Neste momento, a gente já consegue navegar, porém a informação não está sendo persistida durante a navegação. Vamos ver, acompanhe no browser ali na tela branca. Então eu entro no fluxo, eu já estou com tudo preenchido para que eu não gaste nosso tempo preenchendo o formulário. Aqui eu vou para a rota Address e aí por fim eu quero ver as informações mostradas na tela. Isso não está acontecendo, pois eu não estou persistindo as informações durante a navegação. Vamos dar uma olhada só na estrutura de cada uma das rotas para que a gente entenda o que está acontecendo e quais são as oportunidades que as rotas nos oferecem para que a gente possa colocar os dados na session. Primeiro, eu vou abrir a rota principal. Ali, entre a linha 15 e a linha 18, eu utilizo a biblioteca Zod para criar um esquema de validação de dados. Então, o e-mail precisa ser uma string com uma estrutura de e-mail, a Zod faz essa validação para nós, e o nome precisa ser uma string com, no mínimo, 2 caracteres, o que a torna uma informação obrigatória. Para mostrar os valores no formulário, eu já estou criando um objeto. Esse objeto tem o tipo que é inferido do próprio esquema, então se mais para frente eu adicionar uma nova propriedade no esquema, o meu tipo também será atualizado automaticamente. Já na linha 26, eu estou utilizando a Remix Form, recebendo o esquema e os valores, e a Remix Forms monta automaticamente o que você vê na tela do browser. Por fim, eu tenho uma Action Function, na qual eu utilizo o Form Data da Request para ter acesso aos dados que foram postados no formulário. Estou apenas fazendo um console.log, redirecionando para Address. Já em Address, nós temos uma estrutura igual, porém com dados diferentes. E aqui eu estou também extraindo do Form Data as informações postadas no formulário e eu estou colocando e-mail e name apenas com pontos de interrogação, que serão substituídos pela informação que eu vou armazenar na session. Já em Success, eu tenho um método chamado Loader, que é o primeiro e único método que é executado numa rota assim que ela é acessada. Estou retornando um objeto com data nulo e, durante a implementação, eu vou substituir aquele null por informações que estão contidas na session. Por fim, entre as linhas 10 e 14,
eu utilizo o hook useLoaderData para ter acesso ao que foi retornado pelo nosso loader. E aí eu estou utilizando JSON Stringify só para mostrar os dados na tela dentro de uma tag pre. Vamos começar a implementação. Na pasta app, criarei um arquivo chamado Session Server TS. Nesse arquivo, eu vou colar um código que eu já copiei da documentação do Remix. Apesar de ser um código que está na documentação para exemplo, ele é um código totalmente funcional. Eu vou primeiro fazer a implementação e no final do vídeo eu volto para que eu mostre para você cada uma das propriedades do objeto de configuração passado para Create Cookie Session Storage. Antes de sair deste arquivo, eu vou só comentar o domain remix.run, pois caso eu não faça isso, o cookie não será gravado para o meu domínio localhost 2.3000. Tendo feito isso, voltarei à minha rota principal e criarei uma constante chamada session. Farei o import e utilizarei o request para ler os headers que foram passados do browser para esta chamada e aí pegarei o cookie. O vazio não é necessário. Caso não exista o cookie, o meu getSession vai criar um novo cookie. Muito bem. Agora, ao invés do console.log, eu vou adicionar na session. Então, name e e-mail. Estamos quase lá. Apenas setar os dados na session não resolve, pois é uma session baseada em cookie. Então, os dados serão armazenados no browser e serão enviados e recebidos durante a navegação em nossa aplicação. Então, eu setei as informações na session, elas vivem em memória no servidor, porém eu preciso enviar o cookie com estes dados para o browser. Ali no redirect, ele vai retornar, na verdade, uma response. Sendo uma response, eu consigo enviar headers. E aí, setCookie, eu tenho um método para isso, que é o commitSession, para o qual eu forneço a session. Muito bem. Tendo feito isso, agora eu vou copiar o getSession para poder utilizar em address. Vou fazer um import e aqui substituirei os pontos de interrogação por session get email, session get. Só para conferir no meio da implementação se estamos no caminho correto, vamos ficar de olho agora no console.log e-mail e name. Então, por garantia, eu vou atualizar a página, clico em OK novamente e veja que agora eu tenho dentro de address o que foi fornecido pelo usuário na rota anterior. Eu tenho o e-mail e eu tenho o name. Estamos num bom caminho. Neste caso, eu não preciso mais destes, pois foram apenas para efeito de demonstração. Vou remover o console e aqui eu vou substituir por session set. Então, ao invés de acondicionar as informações em constantes, eu estou armazenando diretamente na session. Aqui eu preciso fazer a mesma coisa. Passar um headers, setCookie commit session. Não posso esquecer de importar. E por fim, em success, eu vou utilizar getSession. Aqui, retorno session. Vou começar desde o início. OK, mais uma vez. E agora eu tenho as informações à disposição na minha success, que eu posso salvar no banco de dados, enviar para uma API externa, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa que eu precise fazer com esta informação. Se eu continuar atualizando a tela, as informações estão lá, pois eu não as estou removendo da session. Quando eu retorno um JSON utilizando este método utilitário provido pela Remix, isso também é uma response. Então eu posso passar headers, setCookie, no lugar de commit é destroy session, passando, obviamente, a session que eu quero destruir. Pronto. Então agora, quando eu atualizar, veja que ele destruiu a session e eu não tenho mais nenhuma informação por ali. Ok. Eu falei que os dados da session, eles são armazenados num cookie. Aonde fica esse cookie?
Vamos verificar o que nós temos aqui no browser. Para isso, gostaria de manter as informações que nós vamos colocar na session. Vou começar o processo todo de novo. E agora eu vou trazer console. Eu vou na aba Application e aí eu tenho o cookie ou os cookies para este domínio. E aí, veja que aqui eu tenho o session e as informações aqui embaixo de uma maneira que não é legível para o usuário. Se eu vier aqui em console e pegar Document Cookie, veja que eu tenho alguns ali, porém eu não tenho o cookie relacionado a session. Por quê? Porque ele é HTTP only. O browser envia automaticamente para o servidor e nós não precisamos fazer nada. Para finalizar, vamos olhar o que nós temos dentro de session. Eu já disse que o domain, ele trava aquele cookie para só trabalhar naquele domínio. Quando esta aplicação for publicada, é interessante que você coloque o seu próprio domínio. HTTP only é aquele cookie que é enviado diretamente pelo browser para o servidor, você não precisa fazer nada, na verdade você não tem como intervir nesta comunicação. Max age diz respeito à expiração, bem como este expires que está comentado. Eu estou desenvolvendo a aplicação, então eu não quero que o meu cookie tenha qualquer expiração. O path é a partir da raiz, tá? Você pode ter um cookie diferente por path na sua aplicação. Same site, lax, não faço ideia do que seja. Se você sabe e quiser me contar, por gentileza, use os comentários desse vídeo. Secrets é a palavra-chave ou a senha utilizada para criptografar as informações que estão no cookie. Então, normalmente, nós trazemos do nosso arquivo .env. Veja que eu tenho aqui um session secret, então, nesse caso, eu vou utilizar process-env session secret, ou caso não tenha sido setado, então eu vou utilizar aquele secret 1. E secure true significa que o cookie precisa ter o seu conteúdo criptografado com estas chaves aqui, ou uma ou outra, tá? Então, esse é o objeto de configuração que é passado para create cookie session storage e que a execução deste método retorna 3 outros métodos que estão sendo exportados aqui e agora você já viu os 3 sendo utilizados. Para o que mais você pode utilizar sessions? Bem, o sistema de login, você utiliza session. Então você faz o login do usuário consultando o seu banco de dados e caso o usuário exista e a senha esteja correta, você coloca os dados do usuário na session e você coloca uma expiração, caso seja a regra do seu negócio, né, não seja manter o seu usuário logado para sempre, e aí, enquanto aquele valor estiver válido na session, o seu usuário estará logado. E aí, quando fizer logout, você dá um destroy session e está resolvido o problema. Ok? Tem uma questão que os cookies eles têm uma limitação de espaço de informações que você pode salvar ali, então é preciso tomar muito cuidado com isso. Existem opções. Você pode guardar os dados num banco de dados em memória, Redis, por exemplo, ou até mesmo no Postgres ou MySQL, e aí você coloca só a referência para aquele registro no banco, num cookie, que é um ID, mesmo que seja um UUID, é pequeno, e aí, utilizando isso, você consegue colocar dados maiores na session. Mas isso é assunto para um próximo screencast. Vou ficando por aqui, um forte abraço, eu sou Fábio Vedovelli.